Cefet Minas Gerais 2014. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet Minas Gerais, é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Educação, que oferece cursos de ensino médio, ensino técnico, graduação, pós-graduação, stricto sensu e lato sensu, contemplando também de forma indissociada o ensino, a pesquisa e a extensão na área tecnológica e no ambiente da pesquisa aplicada. Os campos 1, 2 e 4 localizam-se na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Os outros campi ou unidades de ensino descentralizadas, a UNEDS, localizam-se no interior do estado de Minas Gerais, nas cidades de Leopoldina, Araxá, Divinópolis, Varginha, Timóteo, Nepomuceno, Curvelo e Contagem. Apoia também 2 centros de ensino técnicos, 7, que são mantidos pelas prefeituras de Itabirito e Contagem. Em 2011, ocupou o 2º e 3º lugar no ranking nacional de instituição de ensino superior entre os 10 mais concorridos do Brasil no Sistema de Seleção Unificada, no SISU, sendo que, nesse mesmo ano, o SISU apresentou 2,20 milhões de inscrições. Questão 1. Na Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e na Lua, 2 metros por segundo ao quadrado. Se um objeto for abandonado de uma mesma altura em queda livre nos 2 corpos celestes, na Terra e na Lua, então a razão entre os tempos de queda na Lua e na Terra é, e aqui estão as alternativas. Equação da queda livre. Essa equação ela é válida se você colocar a origem do referencial vertical no ponto em que ela é abandonada e orientar a trajetória para baixo. Muito bem. Então, pegar nessa equação, veja, na Terra, a altura a gente não tem da queda desse corpo na Terra, a velocidade inicial dele é 0, porque ele é abandonado, o G na Terra é fornecido, 10 metros por segundo ao quadrado, e o tempo de queda dele na Terra a gente não tem. Jogando nessa equação, que o H é V0T mais GT quadrado sobre 2, H vai ser 0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo de queda na Terra, mais o 10 vezes tempo de queda na Terra ao quadrado sobre 2, H vai ser igual a 5TT quadrado. Essa equação eu chamei de equação de 1. Na Lua é a mesma coisa, muda só o G, tá? A altura eu não tenho, mas cuidado, é a mesma que na Terra, pelo enunciado. V0, 0 é abandonado, a gravidade na Lua é aproximadamente 2 metros por segundo ao quadrado e o tempo de queda na Lua a gente não tem. Jogando na mesma equação, a altura é a mesma, velocidade inicial 0, vezes T Lua, mais 2 vezes T Lua ao quadrado sobre 2, então você vai ter que a altura vai ser igual a T, tempo de queda na Lua ao quadrado. Essa equação eu chamei de equação 2. Como a altura é a mesma, eu vou dividir 1 por 2. Então, dividindo 1 por 2, você vai ter H sobre H, 5TL ao quadrado sobre TL. Eu estou dividindo isso, por isso, membro a membro, tá? H com H cancela, em cima vai ficar 5TT quadrado sobre TL quadrado. Eu posso colocar tudo isso entre parênteses, tá? E jogar o 5 multiplicando e já invertendo. Então, você vai ter que TL sobre TT, tudo isso ao quadrado, vai ser igual a 5. É claro que eu tiro a raiz quadrada disso e jogo lá no 5. Então, você vai ter o que ele está pedindo, tá? A razão entre o tempo de queda na Lua sobre o tempo de queda na Terra é igual a raiz de 5 e a alternativa correta é a D de dado. Segunda questão. Dentro de um recipiente contendo água, um objeto de massa meio quilograma, em queda vertical com um movimento uniformemente variado, sob ação somente das forças peso e do empuxo,
desloca-se a partir do repouso, velocidade inicial 0, por 2 metros em 2 segundos. Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer o impulso sobre esse objeto em newtons. E aqui estão as alternativas. Muito bem. Veja, no caso, quando ele está em queda livre na água, então a aceleração dele não é mais a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, porque agora tem um impulso para cima. Então ele vai descer em queda livre com uma aceleração menor que a aceleração da gravidade fornecida, que é de 10. Se você pegar a equação da queda livre, colocar a origem da trajetória vertical aqui e orientar ela para baixo, então ele vai cair com o movimento acelerado e a equação dela é essa daqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos calcular a aceleração de queda desse corpo aqui de massa meio quilograma, sendo que ele caiu 2 metros, percorreu uma altura de 2 metros em 2 segundos. Então o H é 2, velocidade inicial 0, vezes t vai ser 0, mas a aceleração não tem, tempo de queda fornecido, tempo ao quadrado, 2 ao quadrado sobre 2, então a aceleração vai ser 2 por 2, então ele vai cair em queda livre, tá? Ele vai cair na vertical com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, sua velocidade está aumentando de 1 metro por segundo em cada 1 segundo. Agora nós vamos calcular o peso desse objeto. Olha, a fórmula do peso, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é meio, a aceleração da gravidade é 10. Então esse objeto tem um peso de 5 newton. Agora vamos a força resultante sobre esse objeto em queda livre com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Mas veja aqui, como ele está descendo, você tem o peso para baixo e o impulso para cima. E se ele está descendo, o peso ganhando o impulso. Então a força resultante vai ser o peso, que é 5 newtons, menos o impulso, que é pedido. É igual a massa dele, que é meio, vezes o A, que é 1. Tá? Então, o impulso vai ser meio. Portanto, quem é o impulso? O impulso tá aqui, ó, 5 menos o impulso é meio. Então, o impulso vai ser 5 menos meio. Então, o impulso sobre ele vai ser de 4,5 newtons. E a alternativa correta é a D de dado. Questão número 3, da Cefet Minas Gerais, 2014. No vácuo, um determinado meio material isotrópico e transparente, com índice de refração absoluto igual a 2, então N, o índice de refração do material é 2, apresentará a condição de reflexão total, para um raio de luz com um ângulo limite de incidência igual a, ele quer saber quantos graus, e propagando-se de um determinado meio para o outro determinado meio, que é para você completar. Aí ele diz, os termos que preenchem corretamente as lacunas são, e aqui estão as alternativas. Muito bem, primeiro vou passar para vocês uma informação aqui, que é o meio isotrópico. Meio isotrópico, ele é caracterizado por uma substância ou um determinado material que possui as mesmas propriedades físicas em qualquer parte dele, independente da direção considerada. Ou seja, no nosso caso, é a luz, o comportamento do raio de luz se propagando no interior desse material é sempre o mesmo, porque esse material vai ter sempre as mesmas propriedades para esse raio de luz em qualquer direção que ele se propagar. Muito bem. A expressão matemática do ângulo limite é seno de L, é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Se você quiser mais detalhes sobre a dedução dessa expressão aqui, vá lá no fisicaevestibular.com.br, ótica, reflexão total. As condições para que ocorra uma reflexão total são duas. A primeira condição é: a luz deve se propagar do meio mais refringente, que é aquele que possui maior índice de refração, para o meio menos refringente, que possui menor índice de refração. Essa é a primeira condição. E a segunda condição, a luz deve incidir com um ângulo sempre maior que o ângulo limite.
Então vamos primeiro calcular o ângulo limite L. Então seno de L, índice de refração menor pelo maior. O índice de refração menor é o vácuo, que é 1, e o índice de refração do material fornecido é 2. Portanto, o L, que é o ângulo limite, ele é de 30 graus. Então esse raio de luz ele tem que incidir com um ângulo maior que 30 graus para sofrer reflexão total. Mas o ângulo limite pedido, no caso, é 30 graus. E a gente já viu lá em cima que a luz deve se propagar no meio mais refringente, maior índice de refração, no caso o material, que possui índice de refração 2, para o menos refringente, no caso o vácuo, índice de refração 1. Então veja aqui, completando. O ângulo limite de incidência é 30 graus, ele deve se propagar do material, tá, que possui maior índice de refração 2, para o vácuo, que possui menor índice de refração 1, e a alternativa correta é a alternativa A. Quarta questão. Um objeto de relação carga-massa, Q sobre M, igual a 4 vezes 10 a menos 3 coulomb por quilograma, desloca-se a 0,25 metros por segundo, que é a velocidade dela, e a constante, em um plano horizontal com movimento circular uniforme, velocidade constante em todos os pontos, módulo dela, sobre a ação de um campo magnético de intensidade 100 Tesla, perpendicular ao plano. Ele quer a aceleração desse objeto em metros por segundo ao quadrado. Veja, ele está se movimentando numa trajetória circular, num plano horizontal, tá vendo? Metade da circunferência ele está efetuando aqui na frente, e a outra metade lá atrás, ele tem o raio R, e o campo magnético é perpendicular ao vetor velocidade, que é tangente em cada ponto. Então, o ângulo entre o B e o V em cada ponto vale 90 graus, e aqui ele forneceu para vocês as alternativas. Muito bem. Para que um objeto dentro de um campo magnético efetue movimento circular uniforme, a intensidade da força magnética que age sobre ele deve ser igual à intensidade da força resultante centrípeta, e a força magnética eu chamei de Fm, e a força resultante centrípeta Fc. Não importa em que lugar essa carga vai estar aqui dentro, tá? Então, por exemplo, aqui do lado direito, se você for analisar do lado direito, o vetor velocidade é tangente, tá? Ele está saindo da folha. Aqui e aqui ele está entrando na folha. E aqui ele é tangente. Pode ver, em todos os pontos ele é tangente. Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto, a força resultante centrípeta está para a esquerda, e a força magnética também está para a esquerda. E a força centrípeta é igual à força magnética. A força magnética, a intensidade dela é Fm igual a Q vezes V vezes B vezes seno θ. A força magnética vai ser Q é a carga, V é a velocidade da carga, B é a intensidade do campo magnético, V seno alfa. Acontece que o alfa é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, entre V e B. Veja bem que no caso é 90 graus. O B está aqui, tá? E o V está saindo, ou aqui se você quiser, tá? O B está para baixo e o V está para a esquerda. Então esse ângulo aqui é 90. E o seno de 90 é 1. Portanto, a força magnética vai ser QVB. A força resultante centrípeta, porque em todos os movimentos circulares surge sempre sobre o corpo uma força resultante centrípeta que obriga ele a efetuar a curva, a efetuar a circunferência. E ela é dada por Fc, é a massa, vezes a aceleração centrípeta. Então, AC é a intensidade da aceleração centrípeta. Como essas duas forças são iguais, eu vou igualar o QVB, que é a força magnética, com a força resultante centrípeta, que é M vezes AC. Acontece que o enunciado forneceu a relação carga-massa. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse M aqui, tá vendo? E joguei ele dividindo. Então, ficou carga sobre massa, sobrou aqui VB. VB é igual à aceleração centrípeta. A carga sobre massa ele forneceu é 4 vezes 10 a menos 3. A velocidade é 0,25, também fornecido, constante.
e a intensidade do campo magnético é 100 Tesla também fornecido. Isso é igual à aceleração centrípeta que é pedida. Então a aceleração centrípeta vai ser 100 vezes 10 a menos 3, que vai ser 10 a segunda vezes 10 a menos 3, que vai dar 10 a menos 1. Portanto, a aceleração centrípeta pedida é 0,1 metros por segundo ao quadrado e a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 5. Na construção dos coletores solares, esquematizado na figura abaixo, um grupo de estudantes afirmaram que o tubo 1. É metálico. 2. Possui a forma de serpentina. 3. É pintado de preto. 4. Recebe água fria em sua extremidade inferior. E a respeito da caixa dos coletores, que é essa caixa aqui, afirmaram que a base e as laterais são revestidas de isopor, que é um isolante térmico, e a tampa é de vidro, que também é um isolante térmico. Considerando as afirmações feitas pelos estudantes, aquelas que favorecem a absorção. Muito cuidado aqui, ó, ele não está perguntando qual é correta. Ele está perguntando quais dessas afirmações favorecem a absorção do calor da radiação térmica nesses coletores. E aí estão as alternativas. Bom, aí eu coloquei para vocês o esquema do funcionamento de um coletor solar. A água fria a ser aquecida penetra na parte inferior do coletor, do tubo do coletor. Então, a água fria, ela entra aqui na parte inferior, tá vendo? Então, ela desce e vem aqui está entrando a água fria. A radiação solar incide sobre a cobertura de vidro. Então, essa cobertura de vidro, porque além dela ser um isolante, ela permite a passagem da radiação solar penetrando e atingindo o coletor. Então, ela permite a passagem da radiação solar superior do coletor solar. E minimiza a perda de calor por convecção e radiação para o meio ambiente. Então, essa placa de vidro que fica em cima, tá? Ela minimiza a perda de calor por convecção e radiação para o meio ambiente, que compõe a parte superior do coletor solar, penetrando no interior do painel. Em outras palavras, a luz incide na placa de vidro, penetra, essa placa de vidro impede que haja perda de calor por radiação e por convecção. Aí o que acontece? Então aqui está a água fria, tá? Ela está entrando aqui. Aí o calor é transferido para a água fria e ela circula pelo tubo metálico que tem a forma de serpentina para aumentar a área exposta ao sol, aumentando a absorção e aquecendo a água. Então aqui você tem forma de serpentina, tá? Então aumenta a área de contato, porque o tubo está em forma de serpentina. A água de contato com o sol, tá? Que vai transferir mais calor, porque a área de contato é maior. Quanto maior for a área de contato exposta ao sol, maior será a absorção do calor. Então, esse aqui é a 2, essa é verdadeira, porque ela favorece a absorção, tá? A forma de serpentina que aumenta a área de exposição ao sol. O calor é transferido para a água que circula pelo tubo metálico que tem a forma de serpentina, tá? Já vimos isso para alterar a área exposta, aumentando a absorção. Então, essa é a 2. O tubo metálico em forma de serpentina é pintado de preto. Por quê? Porque o preto absorve as radiações eletromagnéticas, principalmente o calor, principalmente as térmicas. Essa afirmativa também favorece a absorção. É a 3, também está correta. Aí vem a água quente, tornando-se menos densa, mais leve, tá? Então, a água fria entra aqui, quando ela chega aqui em cima, ela está quente, porque isso aqui é inclinado. Então, aí o que ela faz? A água quente é mais leve, menos densa, sobe, e vem até aqui e vai para o boiler, que vai armazenar a água quente. O boiler, que armazena água quente, possui isolamento térmico, tá? Ele tem que ter isolamento térmico para quê? Para evitar que haja perda de calor para o ambiente, que a água armazenada nele continua quente. Esse isolamento térmico minimiza as perdas de calor para o meio externo. E para que isso aconteça, tá? Essa caixa
O boiler, essa caixa externa, é normalmente revestida de lã de vidro ou espuma de poliuretano, que é o isopor. A alternativa correta é a B de bola.